Olá, estamos aqui mais uma vez para falarmos dos ensinamentos do Mestre Jesus que Emmanuel nos traz através da sua obra Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje no capítulo 142. Mas antes de iniciarmos as nossas reflexões, eu gostaria de convidá-los a tranquilizar o corpo físico, limpar as mentes, retirando problemas, preocupações e tudo aquilo que possa interferir no aprendizado, na assimilação desses ensinamentos. E assim, tirando dos nossos corações os sentimentos pesados, limpando, deixando tudo muito leve, nós vamos elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, nos envolvendo no seu amor, na sua luz, pedindo que nos dê força, coragem, sustentação e sabedoria, para que nós possamos colocar em prática esses ensinamentos que vamos aprender hoje. E todos juntos vamos até o Pai, para agradecer mais esta oportunidade de aprendizado com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos ofende, e não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Neste capítulo 142, Emmanuel nos traz na primeira carta, na primeira epístola, aos Coríntios, a seguinte frase: na verdade, e já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 7. O que Emmanuel vai nos trazer neste texto para a nossa reflexão? O que ele está falando aí? Ele está falando das contendas, das demandas, dos conflitos, das desavenças que acontecem no nosso dia a dia, seja na empresa, na escola, mesmo numa casa espírita, numa igreja, num templo, e principalmente no nosso lar. E ele nos instrui, para que nós busquemos agir como Jesus agiria. E como é que Jesus agiria? Ao ser atingido por alguma calúnia, por alguma ofensa, não revidarmos, que é o título, Revides. O que é revidar? Revidar é responder de forma agressiva aquilo que nos é dirigido. E se nos sentirmos ofendidos, atingidos por alguma palavra, por alguma frase, nós devemos parar, pensar, refletir, deixar que o outro termine o seu raciocínio e só depois nós colocarmos a nossa opinião com calma, com tranquilidade, não nos defendendo de forma veemente, de forma agressiva, não nos sentindo agredidos, corrigidos, rebaixados, porque cada um está no seu caminho evolutivo. Se eu tenho certas atitudes e o meu companheiro, o meu parceiro, o meu colega de trabalho tem atitudes diferentes, é porque temos formas de pensar diferentes e devemos, em primeiro lugar, respeitar,
o modo de pensar das outras pessoas. Respeitar para ser respeitado. Sempre nós devemos fazer aos outros o que queremos que façamos a nós mesmos, que façam a nós mesmos, né? Se nós queremos ser respeitados, nós precisamos respeitar. Se queremos ser ouvidos, precisamos ouvir. Se queremos ser compreendidos, precisamos compreender. E é assim no nosso dia a dia. E essas contendas, esses revides acontecem corriqueiramente, principalmente porque as pessoas não trabalham os seus sentimentos, porque as pessoas guardam dentro de si sentimentos negativos, raiva, ódio, recalques. É preciso que cada um trabalhe dentro de si esses sentimentos negativos, que não cultive os sentimentos negativos, porque tudo isso é muito prejudicial para os relacionamentos, em qualquer momento, para o relacionamento pessoal, para o relacionamento profissional, para o relacionamento entre amigos, entre colegas de trabalho. Sempre esses sentimentos são prejudiciais. Então nós precisamos aprender que eu não consigo modificar as outras pessoas. E se eu não consigo modificar as pessoas, como é que eu vou mudar essas situações? Modificando a mim mesmo, trabalhando os meus sentimentos negativos, trabalhando a minha mente, levando os ensinamentos do Mestre Jesus em primeiro lugar, exercendo o perdão, a paciência, a tolerância, a calma, a mansuetude. Tudo isso vai fazer com que não haja conflitos, porque mesmo que o meu opositor venha me agredir, se eu não revidar, se eu ouvir, se eu refletir e responder calmamente, num tom de voz tranquilo, sem alterar o ânimo, ele vai perceber por que está sendo tão educado, por que está sendo tão calmo, o que aconteceu, por que ele está mudado. E ele vai então também refletir nessa situação e vai aos poucos aprendendo conosco. E nós vamos colocando em prática esses ensinamentos do Evangelho, o que Jesus nos trouxe de melhor, para que nós possamos evoluir cada vez mais, elevar os nossos espíritos e buscar estar cada dia mais próximo de Jesus, mais próximo da nossa evolução, do nosso degrauzinho nessa caminhada evolutiva. Então, só lembrando o perdão, a desculpa, reconhecer que errou, ser indulgente, vai criar um ambiente mais harmônico, seja na empresa, seja na escola, seja no seu lar, principalmente. E apesar dos erros que as pessoas ainda cometem, tudo vai se tornar mais harmônico se não houver o revide, se não se aumentar, né, essa contenda, e sim frear de uma forma que vai levar à harmonia, à calma, e assim nós vamos trabalhando nosso orgulho, nossa vaidade e todos aqueles defeitos que ainda trazemos, mas que temos certeza que vamos corrigir.
porque estudando as palavras do Evangelho, conseguindo compreender as lições do Mestre Jesus, nós vamos dar cada dia mais um passo nessa nossa caminhada evolutiva. E assim, eu convido vocês a refletirem sobre essas palavras do capítulo 142 do livro Pão Nosso. E realmente analisar, acontece isso comigo? Eu revido? Porque é uma coisa tão automática, né? A gente quer se defender e acaba cometendo isso. Então vamos analisar as nossas atitudes, vamos mudar essas atitudes. Lembrando sempre que não mudamos o outro, mas mudamos a nós mesmos. E assim, com essa lição que Emmanuel nos trouxe, nós vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedir que Ele nos ensine a fazer essas mudanças, que Ele nos dê a força, a coragem, a sustentação, para que possamos realmente mudar as nossas vidas. E assim nós vamos novamente até o Pai Maior, agradecer por esta oportunidade de aprendizado que nos trouxe o livro Pão Nosso. E assim, com esse ar, né, de vontade, de satisfação, de ter aprendido que precisamos nos mudar, nós vamos dizer ao Pai: muito obrigado pela lição, Pai. Fiquem bem. Boa semana.